Vamos lá, pessoal, então a gente vai estar fazendo exercícios aí, tá certo? Do capítulo 25. Então, capítulo 25, tá? Exercício que a gente vai estar fazendo agora, começando pelo exercício 1. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Sendo os pontos A, então ele está me dando o ponto A, que ele é o ponto menos 1, 5 e B, 2, 1. Os vértices de um quadrado, então ele está falando que é um quadrado isso aí. O comprimento da diagonal desse quadrado. Primeira coisa que a gente precisa saber é o lado, né? Para saber o lado, a gente vai ter que pegar as diferenças de x e y, tá certo? E achar o nosso Pitágoras. Então, a distância AB, ela vai ser igual a raiz, né? Porque é justamente a hipotenusa, que vai ser a medida do lado do quadrado. 2 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado. Então, eu peguei x menos x, y menos y. Beleza? Então, isso aqui vai ficar igual a raiz. Menos com menos dá mais, aqui dá 3 ao quadrado, dá 9. Aqui dá menos 4 ao quadrado, 16. Isso aqui dá raiz de 25, gabarito 5. Só que ele não quer saber a medida do lado, ele quer saber a da diagonal. Então a diagonal vai ser o quê? AB, que é o lado, vezes raiz de 2. Então a minha diagonal vai ser 5 raiz de 2. Agora sim o gabarito da questão, letra E. Beleza? Vamos para a questão número 2. O ponto B, que tem essas coordenadas, é equidistante dos pontos A e C. Beleza? O que significa ser equidistante? Ele tem a mesma distância, certo? Tanto de A como de C. Então eu posso falar que B é o ponto médio de AC, beleza? Então o que eu preciso fazer? Ó, faço a média das coordenadas. Vai ficar 6 mais 0. 6 mais 0, 6 por 2, 3. 0 mais 6, 6 por 2, 3. Então B vai ser o ponto 3, 3. Gabarito, letra C. Beleza? Dando sequência, então. Questão número 3. Questão número 3, ela fala o seguinte. Sejam os pontos A e B os pontos. Então eu tenho A é o ponto 1 e B é o ponto 5, 7. Em um plano, o ponto médio do segmento AB, então ele quer saber o ponto médio desse segmento. Então, quem seria o ponto médio? Deixa eu botar aqui. Ponto médio. Ponto médio do segmento AB é só fazer a média aritmética. 5 mais 1, 6, por 2, 3. 7 mais 1, 8, por 2, 4. Então, o ponto médio seria o ponto 3, 4. Gabarito aí nesse caso, letra A. Beleza? Questão tranquila. Vamos partir para a próxima, questão número 4. Os pontos, de novo, os pontos A, menos 5 e 2, e C, 3 e menos 4, são as extremidades de uma diagonal de quadrado. Determine o perímetro deste quadrado. Então, vamos achar primeiro essa medida da diagonal, né? Eu sei que a diagonal é igual a L raiz de 2, certo? E agora eu vou achar aqui a distância entre esses pontos. A diagonal ela vai ser o quê? Raiz da diferença desses pontos. Então vai ficar 3 menos 5 ao quadrado, certo? Mais menos 4 menos 2 ao quadrado. Então eu peguei esse menos esse menos esse.
Então eu vou achar que a diagonal, que é a distância entre A e C, ela vai ser igual a raiz, menos com menos dá mais, 3 mais 5 dá 8, então aqui vai ficar 8 ao quadrado, mais, aqui dá menos 6, quando vai elevar ao quadrado, isso vai dar positivo, então vai ficar 6 ao quadrado. Aqui vai ficar 64 mais 36, raiz de 100, 10. Então achei que a diagonal vale 10. Agora eu vou voltar para cá. Diagonal é L raiz de 2, isso é igual a 10. Então o meu lado ele vai ser 10 sobre raiz de 2. Racionalizando, 10 raiz de 2 sobre 2, isso dá 5 raiz de 2. Beleza? Então eu achei aí a medida do lado. Beleza? Como ele quer saber o perímetro, vai ficar 4 vezes isso. Então, o perímetro vai ser... Isso aqui é um P. Perímetro é 20 raiz de 2. Gabarito é este, não é múltipla escolha. Então, vamos partir para a questão número 5. Vamos lá, questão 5. Questão aí da IBMEC. Considere o triângulo ABC em que, vamos anotar os dados, em que A é o ponto 2, 3, B é o ponto 10, 9, C é o ponto 10, 3. E eles representam as coordenadas dos vértices, ou seja, dos vértices de um triângulo. Se M é o ponto médio do lado AB, então a medida de MC vale. Então ele quer saber essa medida. Então vamos dar sequência. O que a gente vai fazer primeiro é achar o ponto médio. O M, que é o ponto médio, é só fazer a média desses termos. Então o x vai ficar 2 mais 10 sobre 2 e o y 3 mais 9 sobre 2. Então as coordenadas do ponto médio serão 2 mais 10, 12 por 2, 6. 3 mais 9, 12 por 2, 6. Então esse é o ponto M. Beleza? Agora eu vou ter que partir para a determinação da distância MC. A distância MC é a distância entre dois pontos. Então eu vou achar por Pitágoras. Então vai ficar... Vou pegar C menos M, tá? Então vai ficar 10 menos 6 ao quadrado. E aqui 3 menos 6, isso ao quadrado. 10 menos 6 dá 4. Então vai ficar 4 ao quadrado. 3 menos 6 é menos 3. Como está ao quadrado, vou colocar mais. Então, o meu lado MC vai ser igual a raiz de 16 mais 9. Então, isso será 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Então, o gabarito aí nesse caso vai ser... Deixa eu ver se tem opções. Gabarito, letra C. Beleza? Então o gabarito aí é a letra C. Vamos fazer 3 questõezinhas aí do capítulo anterior. Então vamos lá. Vamos fazer só as 3 primeiras aí. Do capítulo 24. Então a primeira questão. Calcule o comprimento AB. Então tenho duas letras nessa questão. Então, primeira letra, eu tenho o ponto A, que é o 3, 4, e tenho o B, que é o 8, 16. Ele quer o comprimento desse segmento, comprimento AB. Como a gente faz? Comprimento AB é só a gente usar o Pitágoras. Então, vai ficar 8 menos 3 ao quadrado, mais 16 menos 4 ao quadrado, tá certo? Então isso aqui vai ficar igual a 5 ao quadrado menos mais 12 ao quadrado. Então, ó, aqui vai ficar raiz de 25 mais 144. Isso dá 169, raiz é 13.
Opa, foi mal. Vamos lá. 3 e 4, joguei aqui no Pitágoras, ó, esse menos esse ao quadrado. Achei 13. Vamos agora para a segunda. A segunda é A igual a menos 1, 0. E B será o 2 menos 6. Beleza? Mesma coisa. AB vai ser igual a 2 menos 1 ao quadrado, mais menos 6 menos 0 ao quadrado. 2 menos 1, isso aqui dá 3. Isso aqui dá 3 ao quadrado. Aqui, ó, vai ficar menos 6 ao quadrado, a mesma coisa que 6 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 6 ao quadrado, 36. Isso está dando raiz de 45. Raiz de 45 será raiz de 9 vezes 5. Isso aqui dá 3 raiz de 5. Beleza? Vamos para a questão número 2. Para a gente estar fazendo aí agora. Um ponto P do primeiro quadrante tem abscissa. Então, ele é do primeiro quadrante. E ele tem abscissa 15. E dista 17 unidades da origem. Ó, então, a distância dele até a origem é 17. Posso até colocar isso, esse ponto P, como sendo aqui, então, P, ó. Ele quer saber a ordenada, beleza? Como a gente faz isso? Simples, né? Eu sei que a distância PO é igual a raiz da distância aqui. Então vai ficar da abscissa 15 menos 0, a origem é sempre o 0, mais y menos 0. Só que isso tem que ser igual a 17. Opa, caramba. Então, coloquei a abscissa, coloquei o ponto e estou usando o do Pitágoras. Só que agora o 17 vai entrar no lugar do PO. Eu vou ficar em função do y, certo? Então aqui vai ficar raiz de 15 ao quadrado, então 225, mais y ao quadrado. Isso é igual a 17. O que está a raiz de um lado vai para o outro lado como quadrado. Então, ó, 17 ao quadrado, 289, menos 225. Então, o meu y ao quadrado, ó, 289 menos 225, 64. Como a gente sabe, raiz de 64, então será igual a 8. Pode ser mais ou menos 8. Porém, ele falou que está no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, o número negativo eu desprezo. Então, o gabarito vai ser 8. Beleza? Então, é isso aí que a gente tinha para ver. Não dá para a gente fazer mais uma. Vamos fazer a 3. Fazer a 3 aí rapidinho. Então, vamos fazer aí a 13 para a gente fechar. Então, ele está me falando, calcule o raio da circunferência de centro C. Então, ó, eu sei que o raio é a distância do centro até o ponto P. Então, vamos colocar essas duas. Ó. O centro ele tem coordenadas x igual a 0, y igual a 3. O ponto P ele vai ter coordenadas x igual a 2, y igual a 5. Eu sei que a distância entre eles vai ser o raio. Então, ó, o raio ele vai ser a raiz 2 menos 0 ao quadrado mais 5 menos 3 ao quadrado. Se eu reefetuar esse cálculo, 2 menos 0 é 2, 5 menos 3 é 2. Então, o meu R ele vai ser igual a raiz de 4 mais 4. Isso vai dar raiz de 8. Isso vai ser igual a 2 raiz de 2. Belezinha? Fizemos então aí 3 questões de um capítulo, 5 do outro. A gente vai estar agora focando um pouco mais nas revisões, tirando dúvidas em exercícios. Valeu, aquele abraço.